Neemias capítulo 1, verso 1 em diante, vai dizer assim, ó: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4: quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Somente até aqui. Feche seus olhos um minutinho. Pai, eu recebi o clamor da sua igreja em meu favor. Peço ao Senhor que da mesma porção que tu derramaste sobre a minha vida, por meio da intercessão dos santos que estão reunidos aqui conosco essa noite, que o Senhor transborde sobre eles, Senhor, a graça do Senhor. Que esse mesmo óleo que foi derramado sobre a minha cabeça seja transbordante sobre a cabeça de cada um que aqui se encontra. Que o Senhor possa fazer conforme eles clamaram, neutralizando as forças malignas do mal, que luta contra a sua palavra e luta contra o teu povo. Que hoje nessa noite estejais todos, Senhor, com o mesmo sentimento e com o mesmo pensamento a respeito do que de fato aconteceu nos dias de Neemias. E é em nome de Jesus Cristo que eu te peço que por meio do seu Espírito traga clareza ao entendimento de todos os ouvintes que estão presentes. Pelo poder da poderosa palavra do Senhor é que nós oramos e agradecemos ao Senhor por nós estarmos aqui nessa noite reunidos. Amém? Amém. E graças a Deus. Tomai seu assento para a glória de Jesus. Irmão, recapitulando a mensagem que falamos na quarta-feira a respeito do exílio babilônico, o porquê que o povo foi exiliado, o porquê que o povo voltou ao sofrimento que outrora vivia, tudo se iniciou pela falta de obediência. Tudo se iniciou porque não obedeceu a palavra de Deus. A desobediência nos causa danos e a obediência nos traz provisão. Então nós entendemos que a desobediência ela faz parte de uma síndrome luciférica, porque no primeiro ser criado por Deus, que foi desenvolvido a desobediência, foi em Lúcifer, Satanás, o anjo caído, o que perdeu a imagem e a semelhança do seu Criador. Ele desenvolveu a chamada desobediência. E nós não podemos carregar isso. A história nos ensina a não viver dessa forma. E nós precisamos viver de forma a qual Deus aprova, como nós vemos lá no livro de 2 Crônica 36, quando nós vemos lá que Deus reprovou o rei Joaquim. Por que Deus reprovou? Porque as suas atitudes eram abomináveis diante de Deus. E por que as atitudes dele eram abomináveis diante de Deus? Porque ele sabia que tinha que obedecer à lei do Senhor e ele violava. Então nós entendemos que toda violação da palavra de Deus causa danificação na vida do transgressor. Então eu não quero ser danificado e nem quero ver você sofrendo danificação. Por isso que estamos aqui essa noite, para expor a palavra de Deus aos seus ouvidos, para que ela possa produzir no seu coração um senso de arrependimento, para que você possa viver uma vida aprovada diante de Deus. Então isso de forma clara e objetiva, contando um pouco dos relatos do que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Neemias, ele é a terceira pessoa que Deus usa
na transição do exílio para a sua terra natal. Então, quando os exiliados estavam na Babilônia, então nós vemos que o Senhor usou alguns personagens que eu acho de grande relevância a gente citá-lo, para que a gente possa entender o processo do povo de Deus. Zorobabel foi o primeiro a remover uma leva dos exiliados que estavam presos na Babilônia, porque eram milhares de pessoas. Então saíram com 3 levas de pessoas. Primeira leva, Zorobabel. E nós vemos que Zorobabel ele foi chamado para ser sacerdote e foi também posicionado ao lado dele um profeta chamado Ageu. Ageu está com ele nessa missão, porque o sacerdote representava o povo diante de Deus e o profeta representava Deus diante do povo. E todas as vezes que Deus vai dar direção à sua igreja, ele sempre levanta um sacerdote e um profeta. Por quê? Porque isso está conectado ao plano original de Deus. Porque o povo precisa ouvir a Deus e ser levado diante de Deus. Mas hoje nós temos o sumo sacerdote, que é Cristo, que é nos levar diante de Deus com um acesso por meio dele. Só que hoje nós vivemos de forma talvez meio confusa. Nós temos o acesso e achamos que podemos entrar de qualquer forma. E não é assim. Não é assim. Então a primeira leva reconheceu que não deveria viver daquela forma e precisava voltar, mas não sabia como, porque eles já tinham vivido e absorvido a cultura babilônica. A segunda leva, ela vai sair direcionada por Esdras, um homem letrado na lei de Deus. Então Zorobabel ele remove uma leva para reconstruir o templo. Então Esdras ele vai remover outra leva para ensinar a lei de Deus, porque não adiantava eles ir até o templo e não ter realmente um compromisso com a palavra de Deus. Então antes de ele ir ao templo, eles precisavam ter compromisso com a palavra de Deus. Então qual que foi o embate maior com Esdras? O povo queria ir ao templo e Esdras queria levar o povo até a Deus. Só que o povo queria ir ao templo, Esdras queria levar o povo até a Deus. E como que o povo poderia ir até a Deus? Por meio da palavra de Deus. Então Esdras vai ensinar o povo a palavra de Deus. E no capítulo 8 de Neemias vai estar escrito que Esdras e mais alguns homens colocaram aos ouvidos do povo a palavra de Deus. Abriu a palavra e o povo se alegrou e chorou. Neemias toma a palavra e diz assim: hoje não é dia de você chorar e prantear e se lamentar. Hoje é dia de vocês se alegrarem, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Porque o povo estava se lamentando e chorando, porque já tinha virado costume, porque eles estavam sofrendo há 70 anos. Então o que eles pensavam? Lá vai Deus agora nos colocar à prova por causa da desobediência. Porque ele já estava reprimindo o povo, porque o povo saiu do exílio e já estava pecando diante de Deus. Como assim? Eles já estavam casando com mulheres estrangeiras, misturando a sua nacionalidade. Já estava havendo uma mistura. A Bíblia diz que Deus não mistura o santo com o profano. O povo de Deus é santo, é eleito, é separado para Deus. E nós olhamos para dentro desse ponto. Neemias, ele é chamado para poder tirar o povo na terceira leva, porque dentro dessas mediações houve uma interferência. Na reconstrução do templo, a reconstrução para, porque a oposição negligenciou justamente ou defamou aquilo que o rei Dário tinha deixado como decreto para o povo. Vão e construam o templo do seu Deus.
deu todo o recurso. Só que o rei Dário, ele morre e assume um outro rei, Artaxerxes. E esse rei não tinha conhecimento do decreto do rei Dário. E os samaritanos se opuseram contra a construção e foram levar essa notícia. Os judeus, eles não pagam impostos. Eles são um povo rebelde, causam confusão. E eles vão causar isso no seu reino. O rei manda parar a construção. E a construção é parada de novo. Mas Neemias escuta dizer que o templo não foi terminado. E os muros estão em ruínas. As portas estão queimadas. E Neemias é convocado para uma missão. Diga comigo assim, ó. Neemias é convocado a uma missão. Só que agora você não tem uma missão, você é a missão. Agora você não tem uma missão. Agora você é a missão de Deus. Então quando nós olhamos para essa convocação, Neemias está em Suzã, servindo como copeiro, já tinha trazido a terceira leva. Dentro dessa posição, Neemias começa a viver uma vida folgada, depois de tanto sofrimento no exílio. E eu posso até aqui dizer para alguns comentadores que relata que Neemias, ele nasceu dentro da Babilônia. Ele não foi levado à Babilônia, ele nasceu lá dentro. Então ele já nasceu numa cultura babilônica. Mas os pais dele tinham uma origem celestial. Ele aprendeu dentro da Babilônia quem era o Deus da Bíblia. Então, meu irmão, não tem desculpa para você pecar. Você pode estar até na Babilônia, mas o seu coração é de Jerusalém. Amém? Então nós entendemos que dentro dessa colocação, nós precisamos entender que não há mais motivo para que nós podemos viver extraviando a palavra de Deus. E Neemias, ele se compromete com aquilo. E eu quero deixar uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que é até perigoso para todos nós. Vou até trazer uma simbologia sobre isso, dentro desse contexto. Olha comigo aqui, o que é interessante, né? A gente ressaltar o versículo de número 2, vai dizer assim, ó: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns irmãos, com alguns outros homens. Eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Irmãos, preste atenção nisso aqui, que eu vou responsabilizar você por uma coisa. Cuidado com a pergunta que você faz, porque de repente você pode fazer uma pergunta para uma pessoa, e essa pessoa dizer assim para você, você fala assim: bom dia, tudo bem com você? A pessoa diz assim: não está tudo bem comigo, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E você dizer assim: ah, mas Deus proverá, e você segue sua vida. Não pode ser assim. Se você fez a pergunta, é porque você espera a resposta. E todas as vezes que você tem a resposta, você se responsabiliza por ela. Nós temos o costume de dizer assim: bom dia, tudo bem? E a pessoa fala: bom dia, tudo bem? E a vida que segue. É assim? Nós temos que tomar cuidado com a pergunta que fazemos. Porque quando Neemias faz a pergunta, ele recebe a resposta. Só que ele se comprometeu com aquela resposta. Ele se posicionou em favor daquela causa. Olha só o versículo de número 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá, na província, passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. E Neemias, no versículo 4, ele diz assim: ó, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei
passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Ele não ficou se lamentando diante do rei Artaxerxes. Ele foi proclamar ao Deus dos céus, porque ele só tinha o recurso que deveria vir do céu. Irmão, eu quero deixar claro para vocês aqui que dentro desse ponto, Neemias ele se posiciona 120 dias ou 128 dias, chorando, orando e buscando uma resposta ao Deus dos céus. Só que ele começa a orar. E vamos ver qual que é a oração de Neemias. Essa deve ser a sua oração em favor das causas que chegam aos seus ouvidos, ou que Deus mostra para você. Pastor, mas como é que eu vou fazer com tudo aquilo que eu vejo e ouço? Vai levar diante de Deus, e Deus vai te dar para você uma direção para que você haja em cima da causa. Você não tem força para suportar a causa do outro, mas você tem um Deus forte e poderoso que te dá capacidade para ir aonde você não vai. Mas isso precisa estar ligado em um compromisso, não numa especulação. Porque talvez eu quero só especular a sua vida. Tá tudo bem? Né? Mas eu não posso especular. Eu preciso me posicionar em seu favor. Um intercessor, ele está mais perto da causa do que ele imagina. É como a pele nos seus ossos. E Neemias se coloca como intercessor e começa a orar. Olha aí, ó. Então eu disse ao Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece aos teus mandamentos. E faz o quê? E faz o quê, irmão? Diga para o seu irmão assim do seu lado: é melhor você obedecer do que sacrificar. Isso é palavra de Samuel para Saul. Saul queria tocar sua posição, ele queria deixar de ser rei e trabalhar como sacerdote, como ele tinha que posicionar a sua vida como rei. E Samuel exorta Saul. Versículo 6: que os teus ouvidos estejam atentos, aos teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, aí ele se coloca na condição, que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Irmão, presta atenção. Neemias não faz a pergunta só por curiosidade. Irmão, nós precisamos estar posicionados para servir o outro. Ninguém consegue servir alguém só pelo coração, pelo sentimento. Ai, que dó do meu irmão, do meu amigo, que pena. Ai, não. Sentimento não muda a situação, o que muda a situação é posição. Quando chega a causa no meu ouvido, eu preciso trabalhar em cima dela com a minha própria vida. O meu chamado é maior que minha própria vida, eu fui chamado para isso. E eu não posso negociar aquilo que Deus me confiou. O chamado, irmãos, ele vem da palavra grega chama. Deus chama você para te incendiar. Deus não chama você para deixar você no escuro. Deus chamou você e incendiou seu coração para isso. E quando eu olho a condição de Neemias, ele começa a confessar coisas extraordinárias. Olha o versículo 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti.
Não temos obedecido, de novo, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Irmão, presta atenção, Deus não quebra a cadeia de autoridade. Neemias está falando de algo que já aconteceu há anos atrás. Neemias está colocando uma colocação sobre Moisés. Livro de Josué, no capítulo 1. Josué está temeroso de assumir o encargo de Moisés. Deus vai falar para Josué: seja forte, seja corajoso, assim como eu fui com o meu servo Moisés, serei contigo. Não temas, não se assombre, não se espante, medite na minha lei de dia e de noite. Ninguém poderá te resistir. Deus não quebra a cadeia de autoridade. E todo alguém que tem essa concepção vive isso aqui. Neemias tem essa concepção que ele vai citar: leis que deste ao teu servo Moisés. Ele está replicando. Ele está dizendo assim: nós temos conhecimento das leis, Senhor. Nós negligenciamos com consciência. Nós sabemos que não deveria se corromper, mas se corrompemos. Nós não deveríamos transgredir, mas transgredimos. Quando nós passamos do farol vermelho, o que acontece com nós? Tomamos uma. Por quê? Transgredimos a lei de trânsito. E o cristão vai tomar a multa de Deus? Não vai, irmão. Você vai ser danificado pela sua própria decisão. Quem desobedece, irmão, causa para a sua vida danificação. Quem obedece a Deus e a sua palavra, irmão, presta atenção nisso. Quem obedece a Deus e a sua palavra vive debaixo de uma prosperidade sobrenatural. Diga para o seu irmão do seu lado, me ajuda a pregar, fala para ele assim: não desobedeça. Me ajuda a pregar, diga para ele: não desobedeça. Eu vou agora suplicar, irmãos, por favor, não desobedeça. Eu estou suplicando, irmãos, por favor, não desobedeça. Não faça um papel de ignorante ou de tolo. Obedeça a palavra de Deus. Se submeta, para que você possa ser poupado das catástrofes espirituais que você possa viver. Recolocando os pontos, versículo 8 vai dizer assim: lembre-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo: se vocês foram infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim de novo, obedecerem aos meus mandamentos, eu os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Irmão, Deus manifesta o nome dele através de você. É através de você que Deus é conhecido. Não é através de um lugar como esse, de um templo de 4 paredes. É através de você que Deus manifesta o seu nome.
Mas Deus não vai manifestar o seu nome por meio da rebeldia, da desobediência, da malcriação. Deus quer que você se submeta. A Bíblia diz no livro, por meio do apóstolo Tiago, que nós devemos se humilhar debaixo das potentíssimas mãos do Senhor e no tempo de Deus. Diga comigo, o tempo de Deus. Diga comigo de novo, o tempo de Deus. No tempo de Deus, Ele vos exaltará. No tempo de Deus, não é no seu tempo. Pastor, mas eu estou 40 anos debaixo dessa humilhação. Pelo menos você está andando com Deus. Pior se você tivesse sido exaltado pelos homens e vivendo na ausência de Deus. Ser aplaudido pelos homens, que é o que nós queremos, né? É muito gostoso receber elogio, não é, irmãos? Nossa, é igreja de Deus. Nossa, é forte. Nossa, que pregação de nossa. Não é gostoso? Isso é o maior veneno para a vida do ser humano. Se você não saber lidar com os elogios, seu ego incha, vai inflamar e você vai voltar a beber água do esgoto. Mas eu me tornei milionário, Deus pode te fazer pobre no mesmo dia. Deus pode. Para que Deus não se perca, Ele prefere arrancar toda a sua fortuna e trazer você para perto e salvar a sua alma, do que você ser um milionário avarento e se perder no caminho. Porque o milionário tem os seus méritos, né? Nossa, eu estudei, eu fiz. A Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus, e a de Deus é loucura para os homens. Eu prefiro ficar com a sabedoria de Deus, mas não vou me ausentar da minha responsabilidade de buscar o conhecimento necessário para que eu possa viver de forma digna. Quando nós olhamos para Neemias, irmãos, Neemias não foi levado para servir o rei à toa. Deus faz tudo certo no tempo certo. Por que Deus levou Neemias para servir o rei? Porque Deus sabia que na terceira leva não teria alguém para poder ministrar ao povo e fazer o que Neemias estava disposto a fazer. Neemias estava disposto a renunciar ao palácio para voltar para a catástrofe. E nós temos dificuldade talvez de renunciar uma festa para estar com o Senhor. Neemias estava disposto a renunciar ao palácio. Quando ele chega diante do rei, ele vai dizer: o meu povo. Ele não vai dizer as costas, ele vai dizer: o meu povo. E eu achei tão interessante. Eu quero dizer a vocês que eu estou sendo confrontado, irmãos, e eu preciso ser realista com vocês, porque Neemias, ele está vivendo algo aqui que para mim está mexendo muito comigo. Para mim está sendo crucial na restauração do meu ministério. E eu não quero que você viva o que eu quero viver. Eu quero que você viva aquilo que você quer viver. A Bíblia diz que Deus concede o desejo do vosso coração, tudo aquilo que está dentro dos interesses de Cristo. E o interesse de Cristo está sendo representado dentro de uma proporção. E eu quero ressaltar para vocês a posição de Neemias no capítulo 2. Porque aqui no versículo de número 11, você vai ver que ele vai fazer uma oração se rendendo do temor, do coração, da oração. Ele vai fazer a questão da sucessão, né? E ele vai fazer essa oração pedindo a benevolência. Ele vai falar na época que ele estava como copeiro. Então, mas eu quero aqui focar com você algo aqui. No versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 2, vai dizer assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, que eu expliquei para vocês no culto passado, a representação de servir, a credibilidade que Neemias tinha diante do rei, a confiança que ele tinha, porque Neemias, ele era aquele que dava vida pelo rei. Por isso que ele era copeiro, porque o copeiro,
ele tinha a responsabilidade de preservar a vida do rei, porque à medida que eles queriam matar o rei, era dando de comer, ou de beber envenenado, porque não tinha como chegar até o rei, a não ser que fosse causada uma guerra. Então o rei, ele era muito protegido. Então só tinha um meio de matar o rei. Vamos matar o rei, vamos conspirar contra ele. O que nós temos que fazer? Envenenar o vinho. Era de costume na época. Ou então vamos contaminar a comida. Então o rei, sabendo que ele corria o risco, ele coloca alguém de confiança que estava disposto a dar a vida por ele. E Neemias fala assim: vida longa ao rei. Sabe por que vida longa? Porque o servo só serve se ele servir alguém. E servir alguém é como o apóstolo Paulo disse: eu vou servir com a minha própria vida, porque eu não tenho mais vida para mim mesmo. Eu vivo para cumprir o propósito que Deus tem designado para mim. Então o apóstolo Paulo já não tinha mais vida para si mesmo. E dentro dessa proporção, olha só que coisa interessante. No meio de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode vir. Irmão, o pregador, que nós chamamos de pregador, é o Salomão, o pregador. O pregador outrora disse assim: o coração alegre, ele traz a beleza na sua face. Ele vai trazer a formosura no seu rosto. O rei reconheceu o seu servo, porque tinha intimidade com ele. Jesus sabe quando você está triste. E Jesus sabe que você está triste não é porque você está doente. Ou se for também, ele tem o poder para curar. E se não for tempo de cura, também ele vai permitir que você caminhe doente. Porque é melhor você caminhar com Jesus doente do que estar curado sem ele. Né? Então, quando nós olhamos para dentro dessa proporção, o que eu entendo? E quero transmitir de acordo com as Escrituras. O rei entende que o coração de Neemias está em tristeza, e não era porque ele estava doente. E o rei coloca lá o ponto de interrogação: por quê? Lembra que eu falei, toda a pergunta que você faz, você tem uma resposta? Ele fez a pergunta para Neemias, não fez? Agora Neemias vai responder para ele. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre, aleluia. Como não estarei triste? O meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí ele começa. Rei me disse: o que você gostaria de pedir? Meu Deus, irmão. Como você entende que todas as leis, diante das leis reais, quando você fazia uma pergunta para o rei, talvez você poderia sair de lá sem a cabeça. De você entrar na presença do rei sem ser convocado, você sairia de lá sem a vida. Porque todas as vezes que se apresenta alguém na presença do rei sem ser convocado, é considerado como inimigo. Neemias não se tornou inimigo, se tornou amigo, porque foi um homem de confiança. Esther, quando ele vai se apresentar diante do rei, ela disse assim: ó, vamos jejuar 3 dias. Coloca Mardoqueu para jejuar junto com o povo judeu. E aí ela vai se apresentar diante do rei. Ela fala uma palavra que eu acho interessante: que esse dia eu vou me apresentar diante do rei. Ore, porque se eu perecer, mereci. Sabe por quê? Porque ela estava disposta a servir com a sua própria vida em favor do povo de Deus. Se eu perecer, pereci. Porque a causa não era uma causa individual,
era uma causa do povo de Deus. Irmão, em favor da sua casa, outro tem que padecer. E em favor da causa do outro, você tem que padecer. Está dando para entender? Não, está difícil. Está difícil, não está, irmãos? Porque só vai ser real para a sua vida quando você colocar em prática a palavra. Porque por enquanto é teoria nos ouvidos. A aprovação está na minha posição, na prática que eu ouvi e já pratiquei. Eu costumo dizer que quando Deus fala comigo, Ele espera no próximo minuto eu dar uma resposta para aquilo que Ele falou. Ele falou com você agora? Falou não? Falou não, né? Falou com o vizinho, hein? Se você está aqui, é com você que Ele está falando. Não é com o outro que não vem, é com você. Se essa família que está do seu lado está perecendo, você tem que pagar o preço por ela. Isso é o que eu aprendo com a Bíblia. É o que você também aprende? Não. Então pergunta para o seu irmão do seu lado se ele está disponível a pagar o preço por você. O corpo de Cristo, irmãos, é algo muito sério. O menor membro do corpo, ele é importante como o principal membro. Todos são importantes para o corpo de Cristo. Então assim, se um está padecendo, todos vão padecer. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Todos vão padecer. Amém? Então assim, Jesus me ensina assim, chore com quem está chorando. Se alegre com quem está alegre. Jesus está dizendo assim, se é com festa, nós estamos dançando. Se é com luto, nós estamos chorando. Neemias entendeu isso de uma forma clara. Estou disposto. Vou renunciar o palácio para mim entrar para dentro da minha cidade, porque eu tenho um chamado. E eu sei quem me chamou. E o meu coração está explodindo. Eu não posso deixar que isso se apague dentro de mim, porque eu conheço a voz de Deus. Foi Ele que me chamou, e se Ele me chamou, Ele já me incendiou para isso, e eu não vou parar enquanto eu não ver os muros de pé. Eu não vou parar enquanto eu não ver as portas restauradas. Eu não vou parar. Sanbalate, Tobias e os seus companheiros vai se posicionar contra. O capítulo 5, capítulo 6, nós vamos acompanhar depois. Eles vão estar tão assustados com a reconstrução, irmãos, que eles vão querer se aliar. Lembra que eu disse que o santo não se mistura com o profano? Eles vão querer se aliar. Neemias vai olhar a intenção, vai dizer assim, o Neemias está em cima do muro, porque o muro já está da metade para cima, já construído. Neemias está em cima do muro, fazendo os reparos das brechas. Ele está com uma espada trabalhando, com a outra ele está empenhado. Presta atenção aqui numa coisa. Neemias fala uma coisa que eu preciso fazer você lembrar nos dias difíceis. Neemias disse assim, eu estou numa grande obra e não posso descer. Diga para o seu irmão do seu lado, você está numa grande obra e você não pode parar. Diga de novo, você está numa grande obra e você não pode parar. Irmão, nós estamos numa obra e nós não podemos parar. A obra é inacabada, ainda não acabou, nós estamos em operação, precisa estar posicionado. Sem posição não tem como você concluir a missão. Não tem como. Quer mudar o quadro da família? Se posicione em favor dela. Quer mudar o seu quadro espiritual? Se posicione em favor dela. A Bíblia diz que todos que se colocam numa brecha diante de Deus, não presta atenção.
Quando Deus fala para Ezequiel, para que Ezequiel se colocasse na brecha, é porque os inimigos estavam vendo de um lado que ele não estava vendo. Quando Neemias começa a reparar as brechas, é porque Sanbalate e Tobias estavam assim, ó. E os companheiros, tem algum lugar que ainda dá para nós entrar, porque a Bíblia vai dizer que eles estavam se preparando para se infiltrar. Não presta atenção, talvez o inimigo, ele não vai vir com a aparência do mal. Ele vai entrar se fazendo de amigo. E depois que ele entrar, irmão, ele vai fazer uma bagunça. Tudo que você reparou, que você construiu ou reconstruiu, ele vai fazer uma bagunça. Sabe por que Neemias estava atento? Porque ele sabia do que os inimigos eram capazes de fazer. Porque Neemias já tinha recebido o recado que a obra tinha sido parada por causa que eles distorceram o decreto do rei. Presta atenção aqui no que eu vou dizer a vocês. Nem todos que se dizem ser amigo é amigo. Pastor, mas como é que é esse negócio aí? Nós é tudo crente. Nós é tudo crente. Judas, ele era um dos 12, amigo, lado a lado com Jesus. Ele era aquele de alto nível de confiança. Ele mexia com a contabilidade das ofertas. Era ele que dava o dinheiro para comprar o pão. Era ele que dava o dinheiro para uma viúva. Era ele que comprava uma sandália para alguém que estava sem. Era ele que administrava. E aí? O que você tem para dizer? A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do verso 29 em diante, 18 em diante, você vai ver que o apóstolo Paulo prepara a igreja para receber os loucos e os que iriam nascer. Sabe por quê? Porque, irmãos, a igreja, ela precisa ser concentrada no que Deus ensina, não naquilo que ela está vendo. Nem tudo que você vê é, mas tudo que está escrito se vai se concretizar. Nós não pode ser movido pela emoção, nós precisamos caminhar no espírito. Aquela mulher que vinha atrás do Paulo dizendo assim: esse é um grande homem de Deus, esse é um grande homem de Deus, esse é um grande homem de Deus. Chegou uma hora que foi, da onde apareceu esse diabo? Aonde apareceu essa traça maligna? Sabe por que ele teve discernimento? Porque o que para ele poderia ser empolgante, um elogio, porque ele era o homem de Deus, poderia ser um elogio, ele poderia cair na cilada do diabo, colocar uma feiticeira no meio do rebanho, porque ele já estava pregando numa cidade idólatra, aonde tinha a deusa Diana e Artemi como a deusas dos Efésios. Então ele já estava vindo de uma grande batalha espiritual. E você, que é homem e mulher espiritual, não pode vacilar. No mundo espiritual funciona assim: ou você mata ou você morre. No mundo espiritual não tem outra opção. Ah, mas eu só machuquei o pé. Não, ou você mata ou você morre, porque o diabo não vai deixar você vivo. Ou você é crente, ou você não é. Ou você é santo, ou você não é. Neemias sabia que os inimigos estavam em volta, o que ele se preparou. Não só ele. Eu não tenho esse tempo todo para me poder expressar aqui para vocês, mas vocês quiserem meditar, você vai ver que Neemias, logo depois do capítulo 2, do capítulo 3 em diante, no capítulo 2 ele também já inicia a sua fala. Ele fala que ele vai até a cidade sozinho. Ele pega o seu cavalo e não fala para ninguém, ele vai sozinho. Ele fica 3 dias e 3 noites lá dentro da cidade, em ruína.
Sabe o que ele está fazendo? Ele está observando o campo de batalha. Ele está observando. Ele está olhando os 4 cantos da cidade. Ele está vendo os lugares mais sombrios da cidade. Logo após ele fazer esse ponto geográfico, ele convoca os demais. E por ele ser um grande líder de exemplo, ele vai gerar no coração dos irmãos o mesmo sentimento que estava no coração dele, de reconstruir os muros e reformar as portas. Não começa o trabalho, os irmãos falam que não ia dar certo. Neemias fala assim, ó, vai dar certo. Foi Deus que nos trouxe aqui. A obra que era para demorar nos dias de hoje, uns 3 anos, foi concluída por 52 dias. Irmãos, a obra de 3 anos foi concluída em 52 dias. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As portas representavam o acesso, os muros, a proteção. Sabe como que nós devemos caminhar? Justamente nessa linha de interpretação. Nós precisamos andar debaixo dessa direção que gera em nós proteção. Diga comigo assim, a direção gera proteção. Você não pode andar no escuro. Você tem que ter direção. Então diga comigo de novo. Direção gera proteção. Então, para nós encerrarmos, nós vemos que dentro desse contexto, por causa do que estava acontecendo, eu acho interessante nós olharmos para esse ponto de calamidade. Amém? Calamidade. Nós vivemos uma calamidade pública e dizemos assim, isso é problema do prefeito, isso é problema do governador, isso é problema do vereador, isso é problema do presidente. Presta atenção, irmãos. Isso eu vou jogar sobre os nossos ombros. Só existe uma calamidade em algum lugar porque ainda a igreja não acessou aquele lugar. Só existia calamidade em Jerusalém porque Neemias ainda não tinha acessado lá. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando você pisar naquele lugar que está um caos, tudo vai mudar naquele lugar. Eu estou falando profeticamente. Se você não está ligado no Espírito, não recebe, porque vai ser palavras que você não vai produzir efeito, ou talvez vai produzir frustração. Isso tem que ser no Espírito. Quando você chegar no lugar de calamidade, aquele lugar vai mudar. Aquele lugar não será mais o mesmo. No lugar de confusão, você vai colocar paz no ambiente. No lugar de guerra, você vai trazer reconciliação. Porque não é o que está acontecendo, é o que você carrega. E o que eu carrego é mais poderoso do que tudo que está acontecendo do outro lado do vidro. Então vamos furar a nossa bolha. Vamos furar a nossa bolha religiosa, evangeliquez, vamos furar essa bolha que não nos deixa encarar a realidade do que está acontecendo na nossa cidade. Se a cidade está corrupta, é porque a igreja não acessou o lugar. Se a cidade está predominada pelo crime, é porque a igreja não acessou o lugar. O que nós precisamos fazer com a igreja? Eu ouvi já umas palavrinhas bem baixinho, mas bem baixinho.
bem baixinho, ainda bem que o meu ouvido está limpo pela palavra, mas está cheio de cera, tá? Posicionar. Bem baixinho, posicionar. A igreja precisa se posicionar, irmãos. A igreja precisa estar nas esferas. Neemias, quando ele acessa aquele lugar de calamidade, ele traz uma resposta de Deus. E todo lugar que tem a resposta de Deus tem restauração, tem cura, tem libertação, tem avivamento, tem reparação de brecha, tem reconstrução dos muros. Eu quero ouvir Deus me chamar como chamou Neemias. Eu quero deixar o palácio que não existe, mas pode me atrair. Quem pegou? Você pegou? Você pegou mesmo? Você pegou? Então é o seguinte, ó. Quando você olha para as calamidades que você vê em volta, você precisa ter uma só decisão: é se posicionar em favor. A causa, ela precisa estar mais perto de mim do que os meus ossos, do que a pele dos meus ossos. Quando a causa chegou até a mim, ela precisa estar mais perto de mim do que a pele dos meus ossos, porque eu não só vou me compadecer, eu vou me posicionar em favor. Diga aleluia! Arranquei um aleluia da igreja, hein? Nossa, peça de Deus, hein? Glória a Deus. Não, eu não quero que você seja motivado pelas palavras motivacionais do que aconteceu com Neemias, porque eles motivam. Só que a realidade de Neemias passou. Agora é a minha realidade. Olha aqui para mim. Eu não quero te motivacionar, né? Com as realidades do que de fato aconteceu com Neemias. Eu quero trazer você para a sua realidade. Pastor, e como é que nós vamos fazer? Fazendo. Pastor, mas e aí? Já foi. Você precisa estar decidido. Se você não tiver decidido, você não vai. Você não vai. Você não vai. Você vai ver outro fazendo, vai admirar o serviço do outro, mas você vai continuar na sua bolha, na sua proteção que você criou para si mesmo, que não tem nada a ver com Deus, porque Deus não chama alguém do mundo para se tornar crente na igreja somente. Deus chama alguém do mundo para ser transformado e limpo pela sua palavra, para voltar ao mundo e pregar para quem está no mundo. Não, eu acho que eu não falei isso, não falei, Ricardo. Eu acho que eu não falei, não. Falei, Alex? Certeza? Vocês ouviram isso aí? Então não era para você estar sentado nesse banco. Não era para você estar sentado nesse banco. Quem era para estar sentado nesse banco? Alguém que você pregou. Alguém que você ministrou, que você se dedicou a semana. Que você foi debaixo do viaduto, pregou, na porta da cadeia pregou, no hospital pregou, na porta da penitenciária pregou, pregou na esquina, pregou na favela, pregou nas ruas, pregou a palavra de Deus. Se não acontecer é porque você está na sua bolha, você ainda é um teórico, só está na teoria. Vamos extrair essa escritura para a prática. Você não tem coragem de viver essa loucura bíblica, não? Que é loucura, irmãos. Um pregar com a alma e você vê ela sendo restaurada, não tem nada desse mundo que pode suprir a alegria disso. Não tem. Você pegar alguém, irmãos, que está ali aonde ninguém acredita, ninguém dá nada, aonde o traficante está ali vendendo a droga amargamente, revoltado com a vida, com sangue no olho. Você não vai chegar com sangue no olho, né? Você vai chegar com os olhos cheios de lágrimas. Coração fervendo, cheio do Espírito Santo. E aquele homem vai se render, ele não vai ter força para resistir o poder que há em você.
vocês acham disso? É verdade? É verdade, irmãos. Isso é verdade. O Evangelho é poder de Deus para salvar. O Evangelho é poder de Deus para salvar. E vou fazer uma outra coisa, uma outra loucura. Posso, né? Já está todo mundo aqui, dentro do caldeirão fervendo. É o seguinte: se você está desencorajado aí, envia eu. Se você está desencorajado aí, envia outro. Mas não deixa de fazer que o Evangelho acesse aquele lugar ou aquela pessoa. Em nome de Jesus. Não deixa. Não deu para você, envia eu. Não deu para enviar eu, envia outro. Mas não deixa que o Evangelho fica sem acessar aquele lugar ou aquela vida. É necessário que o Evangelho acesse essas esferas. Então eu quero estar. Pensei que eu ia aqui assim. Eu também. Vocês precisam amar mais as almas, porque Cristo morreu por elas. Vocês precisam amar mais as almas. Vocês precisam ser incendiados por querer essas almas salvas. Vocês precisam ter compaixão de verdade, sentir que é necessário padecer para que o outro possa ver. Vamos sujar o pé de barro? Vamos sujar o pé de barro? Vamos? Vamos para o campo do Bahia? Vamos para o Caqui? Vamos para o João de Barros? Vamos para a Invasão? Vamos para o Morro do Macaco? Vamos para o Pau do Café? Vamos. Vamos parar o baile funk pelo poder da palavra? Vamos ou não vamos? Vamos para o Jandaia? Vamos pregar, irmãos. Vamos sujar o pé de barro, vamos? Se coloca de pé comigo.